Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu vou compartilhar com os irmãos um texto aqui da irmã Demilda Lima, escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Este devocional, ele oferece meditações diárias da Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então é nisso que se baseia os nossos devocionais. Bem, a irmã Denilda escreveu esse texto e o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Mas quero deixar claro, como sempre, que o fundamental, meu irmão, é que você abra sua Bíblia, peça ao Senhor que o oriente e aprenda com a sua Bíblia e com o Senhor aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração, tá bom? Eu aqui só vou contar aquilo que eu entendi, que pode às vezes nem ser aquilo que o irmão precisa entender, né? O Senhor fala a cada coração individualmente. O nosso Deus é um Deus muito especial que cuida de nós de forma individual. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos ser espelho de Jesus Cristo no mundo. Ajuda-nos a entender isso neste nosso devocional. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, nós vamos ler 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18, tá bom? 2 Coríntios 3. Vai falar da glória da nova aliança. Então, o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o nosso sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, as glórias do passado não eram nada gloriosas em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que fora substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Nós não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Bem, então a irmã Demilda escolheu o versículo 18, que diz assim, ó. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Bom, então ela diz o quê? Que mesmo o homem tendo pecado lá no Éden, mesmo ele tendo caído e tudo que aconteceu, quando a gente está sobre a égide, sobre a proteção, sobre as benesses da nova aliança, que é a aliança através de Jesus Cristo, tudo aquilo que aconteceu de ruim lá no Éden, que ficou perdido, fica para trás, porque o Senhor Jesus é muito maior que tudo isso, né? Pelo que somos em Deus, a gente vai desfrutar dessa nova plenitude e ser uma nova criatura, e a gente acaba frustrando os
planos de Satanás, do inimigo, que ele não queria que a gente pudesse vencer, né? Que a gente tivesse uma nova aliança, que é Jesus. Tanto é que ele foi lá e tentou Jesus para ver se ele não seguia até o fim com aquilo que ele havia se proposto, que era morrer e ressuscitar por nós. Então, a gente está sendo progressivamente restaurados, a gente está sendo a cada dia progredindo e cada vez a gente vai chegando mais pertinho da imagem de Deus, que foi corrompida quando o homem pecou lá no paraíso, né? Na primeira aliança. Então, o reflexo, ou a manifestação da glória de Deus em nós é maior do que a glória que passou, né? Que foi dada a Moisés. Porque a aliança que era feita com Moisés, ela era provisória, ela era temporária, ela ia acabar. Tanto é que ele desceu do monte com o rosto brilhando. E as pessoas tinham medo de olhar para ele, nem conseguiam olhar, porque de tanto que brilhava o rosto dele. Mas o quê? Aquele brilho, ele foi desvanecendo. Porque, com o passar do tempo, como era uma coisa temporária, acabou perdendo o brilho. Mas ao longo da vida, quando a gente vai vivendo a nossa vida cristã, todo mundo é colocado aqui no mundo e à medida que nós vamos recebendo Jesus Cristo, as pessoas vão recebendo Jesus Cristo, elas vão sendo transformadas. E aí, a gente que é transformado e que crê, né, que Jesus Cristo fez por nós, vai buscar o quê? A santificação e vai cada vez mais se parecer com Jesus Cristo. Ao ponto das pessoas olharem para você e falar, nossa, você tem uma coisa diferente, você é crente, né? Às vezes a pessoa fala, você é crente? Ou, nossa, o que tem de especial em você? Ou porque você é tão paciencioso? Ou porque você é tão bondoso ou generoso? Que são qualidades que não são nossas. São qualidades de Jesus Cristo, né? Então, o nosso dever é espelhar o que é Jesus Cristo. E quando a gente se conecta com ele, se torna uma coisa automática. A gente não precisa fazer nenhum esforço para isso, porque a gente anda com Jesus. Então, por quê? O véu que estava encobrindo a gente, no nosso coração, quando a gente não acreditava, agora ele foi retirado. Então, hoje a gente não tem mais obstáculo, a gente não tem mais máscara, né? A gente é sincero em relação às coisas que estão aí, que nós temos que fazê-las de acordo com o que Jesus Cristo quer, né? Então, até a palavra sincero vem de antigamente, quando as pessoas faziam vasos, né? E aquele vaso rachava. Então, o que eles faziam? Colocavam cera no vaso para disfarçar a rachadura, para disfarçar quando ele quebrava um pouquinho e levava para a feira vender. Então, quando as pessoas iam comprar aquele vaso, elas perguntavam, este vaso é sem cera? Quer dizer, não foi maquiado, não está encoberto o que ele tem de ruim? É sem cera? E daí surgiu a palavra sincero. Então, é isso que nós temos que buscar quando o nosso coração é desvelado e quando nós começamos a caminhar com Jesus. A sinceridade da vida cristã. Então, hoje a gente pode contemplar o quadro perfeito e completo de vidas consagradas e gratas a Jesus. Porque quando a gente não conhece Jesus Cristo, a gente não consegue nem perceber a importância, né, de uma vida consagrada a Jesus. Então, nós temos que agradar ao Pai e nós temos que refletir na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em tudo que a gente faz, aquilo que a gente fala, né? Então, tem gente que fala assim, eu aceitei Jesus sim, mas olha, eu não dou conta. Eu falo palavrão mesmo, entendeu? Tá em mim. Ou então, eu aceitei Jesus, mas eu reclamo mesmo, não dá para não reclamar, porque a vida é muito dura, tem coisas que eu não tolero. Então eu reclamo mesmo. Ou então, sei lá, coisas que a Bíblia diz que é possível que nós possamos mudar e a gente não quer mudar.
né? A gente tem aqueles nossos pecados prediletos. Se falar, se eu disser que eu não vou mais falar palavrão, quando eu tropicar lá, quando eu bater meu dedão na pedra, não vou nem poder falar palavrão. Então, esse pecado eu vou guardar para mim, né? Quando a Bíblia fala para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então, a gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um sabe dos seus pecados, cada um sabe das coisas erradas que faz, né? Cada um deve fazer a sua autoanálise. Para quê? Para que a gente possa refletir a glória de Deus. É para isso que a gente está aqui, para honrar o Senhor. Então, que o nosso Pai nos use para quê? Para que o propósito dele se realize em nós, né? Um pastor lá da igreja onde eu frequento, ele sempre diz que a nossa oração deve ser essa, que o propósito de Deus se realize em nós. Nós temos que pedir isso para o Senhor. Mas para pedir isso, a gente tem que ter coragem. Porque às vezes o propósito que o Senhor tem para Deus, para nós, que Deus tem para nós, não é o propósito que a gente gosta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Porque a gente pode ser atendido. Então, a gente tem que pedir a Deus que enche o nosso coração de graça, de amor, pelas pessoas que não conhecem a Jesus, que estão se perdendo, que as suas almas estão indo para o inferno. Por quê? Porque ninguém está preocupado com elas, ninguém está preocupado em divulgar a glória do nome de Deus, né? Então, de novo, como eu sempre falo, a gente não está falando aqui do chato de plantão, né? Que pega a pessoa e fica, não, vem aqui, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você isso. A gente não tem que nada. A gente só tem que falar no momento oportuno e viver de forma a ser o espelho de Jesus, né? Então, que Ele permita que a gente possa ter uma fé de forma que cada vez mais os atributos de Jesus aumentem na nossa vida, de forma que Jesus fique maior e que cada vez menos a gente tenha atributos do mundo, para que a gente diminua, mas aos olhos do Pai nós sejamos pessoas realmente que agrade o coração de Jesus, né? Então, que a imagem que o Senhor vê refletida em nós agrade o coração dele, tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. Vivamos ao mesmo tempo com Deus e em direção a Ele. Está o destino que está no destino final da jornada e também em cada parada ou circunstância. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa diário. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E olha, irmãos, eu quero que você também se lembre que em 2022, aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E, obviamente, aqueles que esperam no Senhor não terão nenhuma dificuldade de ser um espelho de Jesus para o mundo. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.